Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu trago para vocês o passo a passo dessa regata aqui, que fica super bacana para você usar com calça, com shorts, com saia, com o que você quiser. É bem tranquila para iniciantes, eu ensino vocês a adaptarem o tamanho também, tá? Tem esse detalhezinho aqui da alça que dá todo um charme à peça. E a receita escrita, o link tá aqui embaixo, tá? Esse vídeo tem o patrocínio da Pinguim, e eu queria explicar para vocês por que eu escolhi o Bella Fashion para fazer essa peça, para desenvolver essa peça aqui para vocês. Bom, antes de aceitar a parceria com a Pinguim, de fechar a parceria, eu testei esse fio em duas outras blusas minhas, que quem me segue no Instagram já me viu, que é uma blusa roxa e uma outra verde. Ele é um fio muito macio, gostoso de tecer, ele é 100% algodão mercerizado. Ele é um pouco mais fininho, então o tecido resultante dele é mais leve e ele tem um brilho que eu não sei se a câmera tá pegando, mas a peça fica diferente, fica mais bacana. Eu acho que para blusa ele é perfeito, tá? Então, para fazer essa peça aqui, eu usei o Bella Fashion com agulha 3,5. Se você tiver outro fio e quiser testar, claro que pode. E como eu falei, na receita escrita, eu mostro para vocês como adaptar para cada tamanho. Bora lá? Bom, para fazer a nossa regata, nós vamos usar 2 novelos de Bella Fashion. Você pode usar em 2 cores diferentes, ou você pode usar 2 da mesma cor. E agulha 3,5 para ficar bem soltinho o ponto mesmo, para que a peça tenha mais fluidez, melhore o caimento. Eu fiz um tamanho GG, a largura dela tem 44 centímetros, mas eu vou deixar aqui na tela como você pode adaptar para outros tamanhos, tá bom? Então, para começar, nós vamos fazer 64 correntes. Então, essa primeira que eu faço aqui, ó, não vai equivaler ao nozinho, ela vai equivaler como a primeira corrente mesmo, tá? Então, você vai fazer 64 correntes. Depois que você fizer 64 correntes, você vai fazer 3 para subir e vai fazer um ponto alto na 5ª corrente, contando a partir da agulha. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, você vai fazer um ponto alto em cada corrente até o final. E aí, você vai ficar com 64 pontos altos, contando com as 3 correntes que nós fizemos para subir, tá? Quando você chegar ao final dos 64, você vai virar o seu trabalho. Você pode subir com 3 correntinhas normal, mas eu vou mostrar um outro jeito para não ficar esburacadinho, ó. Você vira sem fazer corrente, sem nada. Coloca a agulha no último ponto, tecido, faz um ponto baixo, uma corrente. Aí no seguinte você faz um ponto alto normal. E o trabalho vai ficar menos esburacado, tá bom? Então nós vamos fazer 6 carreiras de 64 pontos altos. Bom, terminei as minhas 6 carreiras, eu tô aqui com um retângulo de 30, antes de blocar, né? 35 centímetros por 6. Lembrando que a gente tá construindo a camiseta, a regata, de um lado para o outro. A gente não tá subindo, a gente tá indo na largura da regata. Depois que nós fizemos as 6 carreiras, nós vamos fazer aqui 53 correntes, tá? Nós vamos fazer 53 correntes e vamos voltar fazendo pontos altos. São 3 carreiras com 117 pontos altos, que vai ser a parte da alça. Essa parte aqui, ó. Vamos fazer 3 carreiras, tá? Bom, terminei aqui a 3ª carreira da alcinha. Agora, quando a gente for começar a próxima carreira, nós vamos fazer só 85 pontos dos 117 que a gente estava fazendo. Então, nós vamos fazer 85 pontos por 19 carreiras, que é o meio da blusa entre uma alça e outra, tá? Então, nós vamos fazer 85 pontos, que vai dar mais ou menos aqui, por 19 carreiras. Bom, depois que nós fizemos 19 carreiras de 75 pontos, agora nós vamos fazer a outra alcinha, né? Então, para isso, nós vamos fazer 45 correntinhas e vamos fazer um ponto alto na 4ª correntinha.
Por que 45? Porque a gente precisa de 42 pontos. Deixa eu tirar essa linha, tá me atrapalhando aqui. A gente precisa de 42 pontos a mais para fazer essa alça aqui, tá? Então, eu vou fazer 45 correntinhas, um ponto alto na quarta, porque as 3 primeiras vão equivaler a ponto alto. E aí, você vai fazer as 3 carreiras da outra alça. Bom, feitas as 3 carreiras da alça, então, agora, a hora que a gente virar o trabalho, nós vamos fazer apenas 64 pontos, que é aquela parte mais estreita da lateral da regata, tá? Então, vai fazer ponto alto, normal, tá? Até completar, até completar 64 pontos. E aí, nós vamos fazer 6 carreiras de 64 pontos, como no início da regata, tá? Quando a gente fizer isso, nós vamos ter uma peça assim, ok? Assim, ó. Deixa eu diminuir aqui. Assim, ó, dessa forma. Nós vamos fazer, então, 2 peças iguais. Depois de feitas, eu bloqueei a peça. O que é blocar? Você deixar no formato que você quer. Então, eu estiquei no formato que eu queria, coloquei os alfinetes, você pode colocar no isopor, eu coloquei no meu sofá mesmo, e borrifei água e deixei passar a noite para secar. Agora ela dobrou um pouquinho, que tá aqui, tá dobrada ali no cantinho. Mas para ficar um pouquinho, mas porque lembra que a gente fez com agulha 3,5, né, para ficar mais soltinho. Então, olha a diferença, ele sem blocar e ele blocado, ele vai ficar mais furadinho, tá? Aí vai do gosto de você, se você quiser blocar, pode blocar, senão não precisa. Assim como essa questão das cores, né? Eu fiz um pedaço de cada cor para ficarem, na verdade, 2 camisetas, mas você pode fazer da mesma cor também. Então, eu vou finalizar essa peça e volto pra gente ver a costura juntos. Terminei aqui minha última carreira, aí eu deixei cerca de 60 centímetros, eu deixei exagerado, tá? Você pode deixar um pouquinho menos. E vou puxar o fio aqui, tá? Essa aqui é a laçadinha da agulha, eu vou puxar. Agora, nós vamos costurar essa lateral com essa lateral aqui. Para isso, nós vamos fazer um pontinho, que algumas pessoas chamam de ponto invisível, outras... que é o seguinte, ó. Em vez de costurar com crochê, nós vamos fazer essa costurinha que eu chamo aqui de invisível. Como que a gente faz? Deixa eu puxar esse fio aqui também. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá o ponto alto. Em cima dele tem a cabeça do primeiro ponto, a cabeça do segundo. Estão vendo? Aqui, ó. Cabeça do primeiro, a cabeça do segundo. Você coloca aqui em cima, ó. Pega as 2 cabeças, pega esse miolinho entre o primeiro ponto e o segundo. E vai puxar, tá? Aqui... você vai na segunda peça e vai fazer a mesma coisa entre o primeiro e o segundo. E passa o fio. Depois, você vai fazer entre o segundo e o terceiro, sempre pegando a parte de cima aqui dos pontos, tá? Aí você volta para essa peça e faz assim também, ok? E aí, depois que você for fazendo, ó, quando você puxar, eles vão ficar costuradinhos e a costura não vai ficar aparente, ela tá invisível, tá vendo? Então, a gente vai fazer esse processo em toda a peça, tá? Dos 2 lados, essa lateral e a outra lateral. Bom, depois que a gente costurou as 2 partes, nós vamos fazer 2 carreiras de pontos baixos aqui na barra da blusa, tá? Aqui dá pra ver melhor, ó, nessa cor. Eu fiz 2 pontos baixos para cada lateral de ponto alto, tá? Aqui no decote, nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo só. Como a minha versão é de amarrar, eu parei aqui, ó. Então, eu comecei aqui no primeiro pontinho do decote, fiz uma carreirinha e parei, tá? Se você tiver feito a versão com menos correntes para costurar aqui a alcinha, aí você pode fazer em tudo aqui, tá?
Aqui na cava, nós vamos fazer o seguinte. Se você fez de costurar, é uma carreira de ponto baixo também. Se não, você vai fazer ponto baixíssimo na alça. E aqui, quando chegar na parte que fica embaixo do braço, um ponto baixo. E aí, sobe no baixíssimo, tá? Vamos fazer isso dos dois lados. Depois que a gente terminar, é só a gente arrematar todos os fiozinhos. O que eu costumo fazer é passar por alguns pontos. Aqui. Depois eu volto por outro sentido. Que assim diminui o risco de soltar. Diminui não, elimina, né? Não vai soltar. E aí é só cortar o fio e arrematar todos os seus fiozinhos aí. E a sua bolsa estará pronta. Vou deixar a foto para vocês, já que a câmera aqui não pega ela inteira, eu vou deixar a foto. A sua blusa está pronta. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês façam e me marquem para eu ver. Um beijo e até a próxima.